sei que ele vive, que por certo se levantará em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça é sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim. Espera só um pouquinho, tá? Diz, filho, não temas, confia em mim, confia em mim. Filho, não te deixarei, sou contigo e sempre serei. Sou teu Deus, sou teu Senhor, teu amigo e teu Salvador. Sempre cuido de você, sou teu Pai, descansa em mim. Eu seguro em tuas mãos, filho meu, confia em mim. Eu sei que ele vive, Graça e paz. que por certo se levantará em meu favor, meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça é sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim, e me diz, filho, não temas, confia em mim, que por certo se levantará, confia em mim. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça é sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim, e me diz, filho, não temas, confia em mim. Filho meu, eu sou teu pai, nunca te deixarei. Não temas, filho meu, descansa em mim, filho, confia em mim. Oi, gente. Paz de Cristo para todos vocês. Iniciamos a nossa live hoje ouvindo o hino Confia em Mim. É o novo single da minha mana, cantora Lília Rosa. Eu te peço, te convido, né, a você entrar no YouTube da Central Gospel e lá você vai curtir, compartilhar e ser abençoado por essa linda canção. Nós estamos numa campanha para 10 mil visualizações e eu conto com você, com a tua ajuda nesse projeto aí, em nome de Jesus. Minha mana Lília é uma menina de Deus, uma garota simples e com certeza a voz dela abençoa nossos corações, tá bom? Eu quero agradecer pelo carinho de todos vocês que já estão aqui comigo. Valéria, Marluz, é Marlice, né? Marlice, já tem uma turminha boa aqui comigo. E eu tô dando um tempinho para dar um tempo para você pegar essa setinha que tá aí do lado. Então, pega essa setinha e convida alguém, um amigo, um parente, a família, para assistir essa live.
Hoje nós vamos falar sobre o perdão. E nesse assunto, né, nesse tema, eu vou chamar uma amiga minha, uma mulher de Deus, que ela teve que exercer esse perdão em meio a uma perda. Então eu vou dar esse tempinho para você convidar alguém para estar com a gente aqui nessa live. Enquanto eu não convido a nossa querida Eica, eu tô dando um tempo para você. Envia a setinha do bem, convide alguém, essa hora do almoço, né? As pessoas acabam de almoçar, tira aquele cochilinho. Pode ser que tenha esquecido da live da Nailde Silva. Vai lá, chama. Minha amiga Cássia acabou de entrar. Envia a setinha, convida aí, gente. Vale a pena. A live de hoje, ela está top. Eu queria avisar você também, se você quiser assistir as minhas lives, tem mais de anos que eu faço live. Eu fazia live no Facebook e agora há pouco tempo estou fazendo aqui no Instagram. Eu convido você a entrar no meu YouTube também. Eu tenho um canal do YouTube, a Miss é a abreviação de missionária, então é M-I-2-S, Miss Naildes Silva, tem um S no final do Naildes Silva. Obrigado, mana. E então você é convidada a entrar lá no meu YouTube. Se você puder, você se inscreve lá no meu canal. E tem muitas lives, tem muitas mensagens lindas. Esse cordão aqui eu ganhei da minha mãe, Edna. Ela foi minha madrinha de casamento e ela foi comprar umas coisinhas para ela e trouxe para mim. Eu sempre ganho muitos presentes, né? As pessoas que são queridas. E eu louvo a Deus, assim, esse cordão eu amo. Ela sabe que eu gosto de bijuteria, né? E é lindo mesmo. Ela me deu esse cordão. Eu falei, eu vou usar hoje que estou usando um vestido da cor da unha, né? Então ficou tudo a ver. Glória a Deus. Obrigada aí pelo elogio, pelo carinho. Obrigado mesmo. Gente, eu vou chamar minha amiga agora, tá? Foi o tempo que eu dei. Deixa eu ver, ela já está aqui. Opa! Já enviei o convite, agora é só esperar ela aceitar. Ela aceitando, vocês vão conhecer essa mulher de Deus. Vira a câmera para você. Aí, ó. Linda, minha amiga Eica, lá de Brasília, gente. Nós fizemos antes de começar, mas glória a Deus que a distância não me impediu em nada. Antes de começar, de passar a palavra para minha querida Eica, eu queria anunciar a vocês que hoje, 11h30 da noite, eu vou estar numa live aqui no Instagram com a pastora Selma. Peraí que eu vou até mandar um convite para ela assistir a nossa live hoje, né? Peraí, deixa eu ver. Eu sei que essa hora é meio complicado, né? As pessoas estão ocupadas nessa hora. Aí estou mandando convite para Selma, pastora Célia. Selma Maravilha, não. Epa, ó, pastora Célia estou mandando. Pronto, aproveitei, mandei o convite para mais gente. Gente, vai, chama aí, ó, tá chegando gente aí. Leuda Frisada, acabou de entrar. Deus, que bom. Aí, ó. Minha amada Eica, é um prazer muito grande poder te receber aqui na minha live. Essa live, eu sempre falo isso, a nossa live tem um simples intuito, falar de Jesus. Contar o que Deus tem feito na nossa vida. E quando a gente fala de perda, né? Principalmente perda de filhos, os meus amigos, meus seguidores já sabem da minha história. Eu tive uma perda, que eu fui numa perda só, foi toda a minha família no acidente de carro. E a gente entende um pouquinho, né, da dor. Eu sei que cada um tem um jeito de reagir em nos desafios, né, nos problemas. Cada um tem um jeito para reagir, mas eu louvo a Deus porque Deus tem separado mulheres. Mulheres que eu costumo dizer que nós não somos fortes. Forte é o Deus que habita em nós, né? Que nos dá essa força, que nos reveste dessa força. Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, Nailde, eu te admiro muito porque eu não aguentaria. Falei, gente, se Deus chegasse para mim e perguntasse, Nailde, eu vou permitir você viver isso, de você perder teus 2 filhos, tua nora, teu genro, teu esposo, e você ter esse monte, né, de perdas, aí eu iria falar, não, Deus, não, eu não aguento, não. Porque a gente não sabe que tem essa força, né, até a gente passar por isso. Mas eu acredito que é tudo Deus,
A nossa vida, nada acontece por acaso, nada acontece por acaso, né? E a Bíblia, ela nos dá ensinamento sobre o perdão. Antes da Eika falar, eu queria até contar uma coisa, porque no meu caso, foi um acidente de carro, foi entre Casimiro de Abreu e Silva Jardim. Eles fizeram uma ultrapassagem e uma carreta deu de frente com o carro do meu genro, e o carro caiu numa ribanceira. E os 4 morreram e quebraram o pescoço. E eu não tive tempo de orar, não tive tempo de clamar, não tive tempo de nada. A única coisa que eu soube é que eles tinham morrido, eles foram arrancados de mim. Eram os meus 2 únicos filhos, a minha esperança de ser avó, tudo foi levado ali. E durante algum tempo, eu não sabia, mas dentro do meu coração, eu tinha uma raiva. Eu tinha uma tristeza, eu tinha um rancor dentro de mim. E porque aquele motorista da carreta, ele não deixou, né? Porque ele poderia ter diminuído, ele poderia ter dado passagem, mas ele não deu. Ele deu de frente com o carro. Eu acredito que ele viu um jovenzinho no volante, né? E não houve assim, um respeito devido. Também não sei dizer detalhe como foi, talvez não deu tempo para ele também, eu não sei. Eu sei que durante algum tempo, sem respostas, só tinha dor no meu coração, eu tinha isso dentro de mim, essa tristeza dentro de mim. E aí um dia eu estava numa igreja, uma das nossas igrejas aqui no Recreio, e tinha uma irmã, uma pastora ministrando, e ela falou assim, teve um determinado momento que ela falou assim para mim, falou assim para todo mundo que estava, a igreja estava cheia, né? Eu queria que você parasse um pouco, fechasse os seus olhos e diante de Deus você começasse a pensar sobre algo que está dentro do teu coração que te entristece. Gente, nesse momento eu fui levada lá no lugar, da BR-101, na curva do S. Eu fui levada ali naquele lugar em pensamento. E eu comecei a pensar ali naquele lugar e ali me veio aquela carreta. Eu não sei quem é o motorista da carreta, eu não quis saber quem é. Porque eu pensei assim, alguém ainda falou para mim, procura saber quem é, bota isso para frente. E eu falei, o que vai adiantar? Se tivesse pelo menos sobrado um, mas os 4 morreram. Então não ia adiantar eu fazer nada, eu querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. E aí naquele momento, eu fui levada ali na BR-101, no local do acidente. E eu pude ver aquela carreta. E aí eu comecei a falar, gente, sabe? Foi algo assim que saiu de dentro do meu coração. E eu comecei a falar assim, eu perdoo você. Eu perdoo esse motorista da carreta. Eu perdoo você e eu quero acreditar que o Espírito Santo de Deus vai te alcançar e você vai ser salvo. Se você não conhece Jesus, você vai conhecer Jesus. Você vai ser alcançado pelo amor de Jesus. Amém. E a pastora orou, né? E parou ali. E quando terminou aquele momento, ela falou assim, alguém aqui teve uma experiência diferente? Eu levantei a minha mão. E ela me chamou lá na frente. E quando eu cheguei lá na frente, eu falei para ela, contei a minha história, o que tinha acontecido. E eu falei, olha, Deus me deu a capacidade de perdoar o motorista da carreta que destruiu a minha família. E aí ficou todo mundo chorando no auditório. E aquela pastora falou, minha irmã, eu também, aconteceu isso comigo. O meu marido, ele se suicidou com um tiro no ouvido. Eu não sabia da história dela. Para você ver que uma coisa que aconteceu comigo envolveu muita gente ali naquele lugar. Então, o perdão, gente, ele é curador. O perdão não só faz bem a você, não. O perdão faz bem a todas as pessoas que ouvem. Naquele momento, ela falou para mim assim, eu perdoei, aconteceu isso comigo, meu esposo se suicidou e eu também passei por esse momento. E para a glória de Deus, foi liberada assim, uma coisa tão boa, um espírito tão maravilhoso ali no nosso meio, o Espírito Santo de Deus nos visitou e alegrou o nosso coração. Então, o perdão faz muito bem para a nossa alma. E Jesus, né, deixou isso para nós. A minha amiga, deixa eu ver quem é,
a Paim Colim, né? Colim, ela tá aqui falando que ama a gente. Um beijo, obrigada por você estar aqui, né? Eu vou passar a palavra para minha amiga Eica. Eica, se apresenta, fala com a igreja, fica à vontade, tá? De falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no teu coração. Bem-vinda, minha amiga. Olá, é um prazer estar aqui, né, compartilhando esse momento com a Nayuti, né, que é um referencial de superação, né, para mim, e eu creio que para várias pessoas, né, é uma história de vida. A vida dela é um testemunho maravilhoso, né, e brinquei com ela um dia desse, que queria fazer uma live, ela acabou me convidando. Certeza, foi um prazer, me senti muito honrada, E aí a gente teve o prazer de nos conhecer no Rio de Janeiro, em 2017, no Encontro de Mães, e foi um prazer, né? Foi um tempo de muita troca de experiência, muito choro, né? Muito desabafo de várias mães que, como nós, tinham enterrado seus filhos, né? E todas as mães cristãs. E você falando do seu testemunho aí, né? Quando você vai lá e começa a brigar com Deus, por que Deus? Por que, Senhor? E aí eu acredito que todos nós, né, pais e mães, a gente tem esse momento de revolta, né, que até faz parte das fases lá do luto, e a gente... Tá travando. Porque assim, era centímetro esse tiro pegar na nuca do meu filho, porque o senhor não desviou os seus anjos onde estavam, né? E aí foi uma briga. Foi uma briga. Amor, deixa eu te falar, deu uma travada, então a gente não entendeu o que você falou. Você parou falando, né, isso é comum, né, entre a gente e tal, mas aí quando você começou a falar do teu filho, travou. Fala de novo. Tá. Então vamos lá. Então eu briguei muito com Deus. Isso. Porque eu questionei, né, em primeiro lugar, por que ele não desviou aquela bala. Um Deus que criou todas as coisas, os céus, a terra, o mar e tudo que há, por que ele não desviou o centímetro? E aonde estavam os anjos, né? Senhor, cadê os anjos? E aí foi uma briga, mas como isso faz parte das fases lá do luto, né? Consegui passar por eles, e eu só vejo que eu só consegui passar porque eu estava firmada em Cristo. Porque para mim foi muito difícil, Nailde. Porque era eu e o Rodrigo em casa, era tudo, a gente assistia o futebol junto, ia para clube, viajava e tudo, era eu e ele, assistia filme e tudo. E a gente era muito unido, né? As meninas vão até rir um pouquinho assim, que eu chamava ele de meu bebê, né? Enorme. Quantos anos ele tinha? 21. Eita, então, bebê. E aí ele já estava no 5º semestre de Educação Física, estava fazendo estágio na academia como personal, né? Professor de Educação Física. E chegou o dia mau na minha vida. E isso eu fiquei muito revoltada, mas também foi uma confusão de pensamentos, né? Aquela explosão que a gente costuma falar de pensamento na minha mente. E eu fiquei questionando a Deus e tudo. E teve um momento muito interessante, que foi quando já tinham me ligado, eu já tinha ido para o primeiro hospital, de lá ele foi transferido, uma ambulância, eu entrei na ambulância. E no momento que eu cheguei nesse primeiro hospital, eles não quiseram deixar eu entrar, porque o pai dele, o Ronaldo, já estava lá dentro. E aí o cara acertou 3 pessoas. Ele queria acertar um. Como os meninos estavam conversando com esse um, ele acertou os 3. E matou o meu. E aí
eu peguei, entrei pela outra porta e dei de cara com a semi-UTI, que estava semi-aberta, assim, um pouquinho aberta, e logo eu vi o Rodrigo, como ele era grandão, com a cabeça toda enfaixada. Até o momento, eu não sabia aonde tinha sido a bala. E quando eu vi aquilo, eu simplesmente ergui meus olhos para o céu e falei, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, como que eu falei? Senhor, eu libero perdão para essa pessoa que fez isso com meu filho, mas salva meu filho, porque eu vi que ali já estava travando uma batalha espiritual, né? E eu vi que chegou aquele momento que eu não podia ficar brincando de crente, né? Sim, sim. E eu tinha que colocar em prática o que eu pregava, o que eu acreditava. Meu Deus. E aí ele foi transferir, aí o médico chegou para mim e falou, olha, o quadro dele é muito delicado, a gente vai tentar a transferência, talvez, pode ser que ele pare no meio do caminho, era mais ou menos uns 25 quilômetros do hospital que tinha os neuros, né? E aí eu falei, Senhor, essa palavra eu não aceito. E entrei nessa ambulância e fui clamando, chorando, cantando dentro da ambulância. E quando a gente saiu da ambulância, o cara falou bem assim, o médico, o motorista, olha, vai daquele jeito. E aí ele não ligou a sirene. Uhum. E aí eu logo peguei no ar, né? Que eu trabalhava na rede de saúde. Aí eu comecei a clamar e olhando, e o aparelho estava abaixando. Os batimentos cardíacos estavam abaixando. E aí eu fui clamando, chorando, e chegou num lugar, em determinado lugar, acho que não sei se foi uns 5 quilômetros mais ou menos, e eu clamei e falei, Senhor, eu não aceito, me dê a chance de falar com meu filho. E aí foi aumentando assim os batimentos, aí o médico pegou, falou assim, pode ligar a sirene. E aí rapidinho nós chegamos ao hospital, aí foi atendido primeiro lá, né, para depois eu poder ver, né. E aí foi aquele momento que eu cheguei lá, eu lembro que eu entrei pela parte de trás, numa semi-UTI. Então, as paredinhas eram dessa altura, né, e aí eu entrei por trás. Quando eu cheguei por trás, que eu vi ele sem camisa, com a cabeça toda enfaixada e sangue, aí minhas pernas travaram. Meu Deus. Meu mundo assim, ó. Aí eu não conseguia andar. Aí eu comecei a chorar, eu chorava muito. E aí eu respirei e fui. Cheguei lá com o crachá da Secretaria de Saúde. Aí eu falei, moça, como que tá o Rodrigo? Aí ela viu que eu estava assim, chorando muito. Aí ela falou assim, você é quem? Eu falei, sua mãe. Ela falou, olha, não posso deixar ninguém entrar aqui, mas eu vou abrir essa sessão para você. Aí eu entrei, foi um momento que Deus atendeu aquela minha oração dentro daquela ambulância. Sim. Foi um momento que ele foi fiel. A minha oração, ele atendeu, ele foi misericordioso, porque eu precisava daquele momento. E aí eu cheguei perto dele, já fui apertando ele, apertando o braço dele, apertando o braço forte, né? E fui abraçando ele, falando assim, Rodrigo, Deus tem o melhor para você. Libera perdão para quem fez isso. Porque até o momento a gente não sabia nada do que tinha acontecido. Sabia que 3 pessoas tinham sido atingidas e que o Rodrigo estava lá. E ele só tinha saído de casa um instante e falado, mãe, eu vou lá na casa da minha avó pegar minha bicicleta. E eu liguei e falei, Rodrigo, vem embora, que o tempo está muito fechado, vai chover muito. Ele falou, vou esperar um pouquinho e se não parar de chover, eu deixo a bicicleta e vou de ônibus. Eu falei, tá, meu filho, então você vem. Então, eu cheguei naquele momento ali, sem saber de nada, e fui, Deus assim, Espírito Santo foi me ajudando
direcionando, né? Dirigindo aquilo ali, porque passava na minha cabeça que eu ia ter que ministrar para o meu filho no leito da morte ali. Meu Deus. E foi assim, tremendo. E eu senti os ares, né, pesado. Sim. Havia já começado, né, aquela batalha. E eu peguei e comecei a ministrar para ele, falando, olha, libera perdão para quem fez isso para você. Eu te amo, meu filho, mamãe te ama. E comecei a falar, você é muito importante. E ele fazendo força, assim, querendo falar alguma coisa, mas estava todo cheio de tubo já, né? E a moça falou para mim, fala com ele que ele está te escutando. Aí é um dos sentidos, né, que para por último, né? E aí eu pude ministrar para ele. E eu lembro que eu chorava muito, e ele, assim, com a respiração aumentando, ele estava entendendo. E nesse momento eu tive que sair, porque a moça veio e falou, ó, o pai chegou, ele quer entrar. Aí eu peguei, tive que dar oportunidade para o pai, né, e sair. E quando eu ia saindo, eu encontrei com uma das minhas irmãs, a caçula, né, ela estava chegando de Fortaleza. E eu ia buscar ela no carro dela, que estava comigo, no aeroporto às 9h pouca. E isso foi em torno de... Já era esse horário, lá nesse momento, mas tudo começou mais cedo, né? E aí eu só encontro ela toda bronzeada, chegando assim, com o olho empapuçado. E eu falei, meu Deus, como é você descer de um avião e receber essa notícia? Meu Deus. E eu abracei ela e falei assim, agora é só Deus. E saí. Aí, quando eu cheguei lá fora, estava minha irmã, a Genuína, que é pastora, né, que é psicóloga, nossa doutora. E aí ela pegou, chegou para mim e falou, Eica, Deus manda te falar que vai levar o Rodrigo. Aí eu falei assim, ah, não. Ah, Deus está falando? Então ele está me ouvindo. Não. Eu não aceito. Eu não vou. Aí ela falou assim, ele quer que você faça uma oração de entrega. Meu Deus. Porque ele vai levar. Eu quase pirei, né? Aí eu falei assim, o quê? Oração de entrega? Não, eu não vou fazer oração de entrega. E aí eu vi literalmente eu brigando com Deus, né? Depois, né? Analisando a situação, eu falei, caramba, eu briguei igual Jacó, né? Peguei o anjo ali e falei, não, vou fazer oração de entrega, não. E foi um momento muito tenso, ela entre lágrimas, né? Que ela estava chorando muito. E ela falava, Seica, mas você vai precisar. Ele disse que vai levar o Rodrigo salvo. Mas você vai precisar fazer uma oração de entrega. Eu falei, Deus está me ouvindo, né? Não vou fazer oração de entrega. E está aos berros, né? Chorando e tal. Aí, em determinado tempo, ela viu que eu realmente estava descompensada emocionalmente, né? E aí ela falou assim, olha, o que você pediu foi salvação. Então, o Rodrigo estava distante da igreja. E aí ela falou, o que você pediu todos esses anos? Foi salvação. E Deus diz que vai levar ele salvo. Mas só depois da oração de entrega. Aí eu falei, mas eu não vou conseguir fazer. Gina, como que eu vou devolver? É tudo que eu tenho. O Rodrigo é meu, é tudo que eu tenho. Aí ela falou, ele não é seu, ele é de Deus. Deus emprestou por 21 anos e Deus quer de volta. Meu Deus. Aí, pronto, meu mundo ali, eu falei, o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer agora? Lutar Não tem como. com Deus, né? E foi assim, bem uma luta espiritual ali, né? Porque nesse instante o Ronaldo estava lá dentro, pedindo perdão para ele, e no momento que o Ronaldo acabou de pedir perdão, ele parou. Meu Deus. E aí foi o momento que eu acabei de fazer a oração, né? E ela foi orando comigo, dirigindo, né,
a oração, né, para que eu conseguisse falar, porque realmente eu estava muito com as ideias tudo Abalada, né? atravessadas, muito Abalada. abalada, né, com os Sim. pensamentos, Nessa explosão de hora, nessa hora pensamento. é uma hora muito tremenda. A gente não consegue organizar os pensamentos, né? É muita coisa que passa na cabeça da gente, né? Quando meu esposo estava no hospital também, que eu recebi essa palavra, o Espírito Santo falou para mim, olha, é terrível, né? Acabou o tempo dele. E quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, não, Deus, eu tô sozinha, tu já levou meus filhos, agora meu esposo, como é que vai ser? A gente começa a querer mudar a vontade de Deus, né? Mas ele é soberano, ele sabe de E tudo, os desígnios dele é melhor. A gente não conhece o futuro. a Hoje gente em não dia, às conhece. vezes, eu encontro alguns amigos do meu filho, da fora da igreja, eu fico pensando assim, meu Deus, tu tirou meu filho antes, tu levou meu filho, porque eu tinha certeza que ele estava salvo, entendeu? Então, e isso aí, Eika, eu vendo você falar isso, eu fico emocionada, porque não tem um lugar melhor que a gente possa querer que o nosso filho esteja, Não, não não tem. ser com Deus, né? Nos braços de Não tem. Deus, estar com o Senhor. Eu sempre orei isso, eu falava assim, Senhor, não deixa meus filhos se perder. Eu não quero que meus filhos vão para o inferno. Senhor, se eles for sair da tua presença, Senhor, tu leva para perto de ti. Eu orava isso sem ter noção, né? De como é duro, de como é difícil entregar. Mas a gente Isso. não entrega, a gente devolve, porque os filhos é Isso. dele, ele empresta pra gente. A sua irmã, ela foi muito sábia nessas palavras. E isso conforta a gente. Na hora parece doer muito, mas depois é um conforto tremendo, não é isso, minha amiga? Isso. E aí ela dirigiu a oração, me ajudando, chorando também junto comigo, né? E foi assim, eu vi que os anjos estavam ali, né? Aleluia. E que Deus, eu me recusando antes, né? E depois eu tive uma imagem assim, que eu até sorriu da imagem, né? Que enquanto eu estava ali relutando, dizendo que eu não ia devolver, porque o filho era meu, era tudo que eu tinha, Deus estava no seu trono, de mãozinha no queixo, assim, e olhando. Calma, vamos dar mais um tempinho para ela, né? Vamos dar aí mais um tempinho para ela, né? E aí você vê o amor de Deus, né? Como ele é maravilhoso, como ele é bondoso, misericordioso. Quem sou eu para que Deus me desse essa oportunidade de fazer uma oração e só depois da oração Deus levaria ele? Oh, meu pai. E aí terminei a oração, fui pro carro e questão de 5 minutos assim, a minha irmã já veio e falou: Eica, você quer ir lá ver ele? Aí a outra, que é enfermeira, né, falou assim: não, 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 chega, 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 ela não vai lá mais entrar. Vamos embora. E aí foi aquele, já estavam os primos todos lá no hospital, né, pais, família do pai, né, e os amigos, os meus irmãos, né? E foi ali uma hora de muito choro, muito, muito grito, né? Porque a gente não acreditava que tinha acabado ali, que tinha um ponto final na história do Rodrigo ali, né? E aí, como você sabe, e aí é um processo, né? Um processo Muito difícil. que a gente tem que ir trabalhando cada dia, né? Tem os baixos e os altos, e eu fiquei muito nisso, porque uma coisa que eu perdi foi o sono, não conseguia dormir, a não ser com remédio de jeito nenhum. E foi uma luta, né? Nos altos e baixos. Mas eu tive a confirmação, porque no domingo, isso foi na segunda, na madrugada da terça, na verdade, né? No domingo, ele chegou para mim e falou: mãe, que a gente morava as três irmãs perto, assim, uma casa assim, perto da outra, tipo um condomínio, né? E aí Sim. ele falou assim: mãe, você vai para a igreja hoje? Aí eu falei assim: não. Aí ele falou assim: mãe, quem vai pregar na igreja hoje?
Aí, na época, a gente estava na igreja da apóstola Valnice, e ele gostava muito. Aí eu falei assim, apóstolo. Aí ele pegou e falou assim, tá, então eu vou. A senhora vai com a tia Gina ou vai no seu carro? Eu falei, não, eu vou no meu carro. E aí a gente foi. E na época eu era líder de criança também, né? Era professora de criança. E aí a gente foi para a sala de criança, né? Pré-adolescentes lá. E eu deixei ele. Sempre a gente sentava assim perto da porta. Tinha umas portas grandes nas laterais. A gente sempre sentava, sempre ali perto daquelas portas grandes, né? E a gente foi e quando eu voltei, o Rodrigo não estava no mesmo lugar. Ele tinha mudado de cadeira, assim. Aí eu achei meio estranho, mas tudo bem. Aí fomos para casa, né? E no outro dia, um primo, que é pastor de Araraquara, ele veio para o seminário, e aí chamei ele para almoçar lá em casa na segunda, e aí ele falou assim, posso levar meus amigos? Eu falei assim, pode. Quantos são? Aí ele brincou, aí ele foi almoçar. E quando ele chegou em casa, o Rodrigo perguntou, tio, posso ir para sua casa? Passar uns dias lá? Ele falou, claro. Aí ele ligou para o pai, pediu dinheiro, a gente foi atrás de passagem, compramos uma passagem para outro dia que não tinha mais nesse dia. E aí ele disse que ia lá na minha mãe pegar a bicicleta. Foi quando tudo aconteceu. E aí eu não sabia de nada, ninguém tinha me dito nada, né? E quando foi depois da morte, minha irmã um dia veio e falou, Eica, naquele dia, no domingo, o Rodrigo se reconciliou com Deus. Glória a Deus. Eu falei, como? Aí ela falou assim, a Fernanda me disse, porque minha irmã não estava lá na sala, estava junto comigo. Aí ela pegou e falou assim, a Fernanda me disse. Só que era assim, a dor era tão grande, sabe, ninguém estava raciocinando de falar, tia, ele se reconciliou com Deus. Então, para você ver, e olha a mensagem. Se você perder os céus, o que você vai fazer? Essa mensagem da apóstola é maravilhosa. Né? Foi essa mensagem que foi pregada no dia. Isso. Essa mensagem, meu Deus. Então fala da primeira ressurreição. E se você perder, o que você vai fazer? Jesus. Então eu soube isso, meu Deus do céu. Aí eu agradeci muito a Deus, porque eu sabia que Deus já tinha confirmado que iria levar salvo. Mas eu não sabia que ele tinha tido esse encontro com Deus e ele não me falou. Oh, aleluia. Porque a gente já saiu da igreja, já foi no mercado comprar umas coisas para fazer o almoço no outro dia. Né? E minha mãe estava comigo, aí foi umas primas lá para casa. Então eu não sabia. E aí Deus foi só confirmando. E é aquela história. E aquela história. Quando você ora pelos seus filhos, né? Lá no Novo Testamento, que Deus fala, olha, ensina. Lê todo dia, fala todo dia, né? E se eles se desviarem, eles vão saber como voltar. Sabe, né? E Deus foi muito fiel comigo. Deus foi muito fiel. Porque imagine como ficaria a minha cabeça se eu não tivesse confirmação da salvação desse menino. Aleluia. Né? Porque eu era líder, eu ensinava crianças e adolescentes. Né? E, de repente, meu filho morre sem ser salvo. Né? Então, aquilo ali na minha cabeça já estava meio... Né? E eu acho que Deus é muito fiel às mães que oram pelos seus filhos. Deus é fiel. Né? E a gente não pode perder essa orientação de Deus, né? Um mandamento, na verdade, né? De orar pelos nossos filhos, né? E nos dias foi confirmando algumas coisas, né? Uma das intercessoras da apóstola, um amigo nosso pegou, soube a notícia e ligou para ela e falou, olha, aconteceu isso com o Rodrigo. E disse que ela me contando depois, né?
ela começou a clamar, falou, Senhor, Senhor, não, Rodrigo não, Rodrigo não. Aí o Senhor falou para ela, não peça vida, os anjos já estão lá para levar. Meu E isso para Deus. mim foi, assim, tremendo, tremendo, sobre a misericórdia do Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida do Rodrigo, sobre a minha família. Deus foi fiel, Deus foi fiel comigo. Foi duro, né? Esses 13 anos, assim, há 2 anos que eu tô bem melhor, né? Mas eu tive muitas altos e baixos, mas Deus sempre esteve ali, e eu sempre sabia que se não fosse o Senhor, né? Eu não estaria em pé, né? Igual o Salmo fala, né? Se não fosse o Senhor. E muitas pessoas falam bem assim para mim, ah, você é muito forte, como você deve escutar isso, né? Muito, Principalmente você. Mas essas pessoas não sabem que a nossa força vem do Senhor. Verdade, verdade. Porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, ai de nós, ai de nós, né? E eu tenho muito a agradecer que, apesar de ter ficado sem ele, ter ficado sem netinhos, né? O que eu pedi a Deus foi salvação. E ele foi fiel e levou meu filho salvo. Graças a Deus. Que coisa linda, eita. Assim, eu costumo dizer que é uma história triste, mas ao mesmo tempo ela é linda. A gente pode perceber a paz no teu falar, sabe? A gente percebe Deus em você. Eu vejo Deus em você, no teu olhar, no teu falar. E eu me emociono, sabe? Eu me emociono porque eu vejo o cuidado de Deus com a gente. Porque, assim, entregar um filho não é fácil. Não é fácil. Eu imagino a sua dor. E fazer uma oração para entrega. É muito Deus na tua vida. É muito Deus na tua vida. Né? Quando eu perdi os meus filhos, eu ficava falando assim, Deus, eu não conheço ninguém. Eu ficava também, eu não conheço ninguém que passou por isso, que perdeu toda a família de uma vez só. Eu devo ter feito alguma coisa muito ruim, eu devo ter pecado muito forte contra ti, eu devo ter mexido com a tua santidade. E eu ficava procurando achar resposta. Mas não tem resposta. Não tem. Deus quis assim, né? O que nos move é a esperança. Pode falar. Você fala isso, né? E vem os pensamentos de acusação do diabo, né? Aí luta, e eu falo, Senhor, eu tinha só um. Que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Né? E só que um amigo, né? Pai até de um amigo do Rodrigo morreu em um acidente de carro 1 ano depois do Rodrigo. Ele falou um dia para mim, Eica, meu pastor falou assim, que Deus não leva só os desobedientes. Ele gosta de coisa boa também, ele gosta de gente boa. Ele leva os filhos bons também. Então... Tem uma passagem na Bíblia que Deus... Tem uma passagem na Bíblia que fala assim também, que Deus tira os seus filhos para os livrar do dia do mal. Então a gente não sabe os desígnios dele. A gente não tem... Ninguém explica a Deus, não tem explicação. De verdade, nós temos que crer. É confiar nele, saber que ele fez o melhor. Que as pessoas falam assim, olha, Deus fez o melhor. É ruim ouvir isso no começo. É horrível você ouvir isso. Mas a gente vai entendendo isso. Dá vontade de falar, Não é teu, né? Não é teu, né? Uma amiga respondeu isso para algumas pessoas. Ela, eu falei assim, olha, você fala que foi o melhor porque não foi seu filho. Ai, meu Deus. Eu falei, sério, eu tive vontade de falar, mas eu nunca falei. Eu também, eu procuro... É falta de sabedoria, né? Você chegar com a mãe e falar, olha, Deus fez o melhor. Sim, a gente acredita nisso, porque como cristão a gente acredita que Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas, né? Eu vejo assim que o Rodrigo reconciliou no domingo, na segunda ele é baleado e morre.
Então, talvez ele não ia conseguir persistir. E Deus falou, não, já reconciliou, então deixa eu pegar isso aqui para mim. Né? Porque a gente não sabe se ia continuar. Eu também, às vezes eu olho assim e falo, não, Senhor, está guardado contigo. Está guardado como Senhor. Não tem mais perigo de pecar, de errar, de sair do caminho. Agora é a gente que tem que lutar para continuar firme. Né? Pode falar. Ressignificar a nossa vida, né? E mostrar aí para as pessoas que a gente crê num Deus que, apesar de ter permitido, né, uma tragédia em nossas vidas, assim, mas que ele tem o controle de todas as coisas, né? Sim, é verdade. Uma coisa que quando você está falando aí, né, que as pessoas chegam, as pessoas fazem isso, as pessoas elas querem um jeito de ajudar, né? Elas não fazem isso por mal. Quando elas falam, Deus quis assim, eles estão melhor, elas não fazem isso por mal. E aí, sabe o que eu faço? Eu descobri uma chave. Quando as pessoas... Agora não, porque já tem 10 anos. Com o passar do tempo, é o que eu falo, a gente tem que ir lutando. O luto, você não fica curado de uma noite para o dia. É uma batalha, é um dia de cada vez, né? A verdade é essa. Mas aí você acaba aprendendo a lidar com essas emoções, com as palavras que as pessoas falam. E uma coisa que eu aprendi, que eu descobri, quando as pessoas chegavam e falavam isso comigo, eu não respondia mal, porque eu entendia que era o jeito que eles tinham de consolar a gente. Mas eu me lembrava que quantas vezes também, eu nunca vou me esquecer da irmã Rosângela, é uma irmãzinha aqui da igreja que eu amo de paixão. E a filha dela, Jennifer, uma menina linda, lourinha, assim, muito bonita, já grande, já, um filho pequeno. Ela morreu, sabe? Não sei o que ela teve, um problema, ela morreu. Eu me lembro que na igreja, eu fui falar com ela. Eu tinha meus filhos, tinha minha família, né? Eu não sabia o que era esse negócio de perder. Porque, de verdade, a pessoa só entende isso, principalmente a dor de perder um filho, quando passa. Não adianta você falar, eu imagino, você não imagina. Perder um filho é diferente de perder mãe, perder pai, perder irmão. Você está querendo dizer que a tua dor é maior. Não, é uma dor diferente. Eu já perdi meus pais, perdi irmãos, mas eu perdi sobrinhos, perdi sogra, perdi meu marido, mas não é igual a dor de perder filho, é diferente. Porque a natureza, né, nós fomos feitos para enterrar, os filhos enterram os pais. Então, quando a gente enterra um filho, a gente está quebrando um princípio da vida. Então, a dor não é igual. E aí não dá para explicar essa dor para você. Você que não teve essa dor, não, Deus livre e guarde você passar por ela, porque é uma dor terrível. Mas aí eu entendo assim, quantas vezes eu cheguei perto da irmã Rosângela, que eu amava de paixão, e eu falava para ela, irmã Rosângela, não fica triste não chora não, eu vou orar pela senhora. Mas eu não tinha noção da dor que ela estava sentindo. Que é como arrancar um pedaço da gente. Eu costumo dizer que é como arrancar um membro do nosso corpo. E aí, eu conheço um monte de gente que não tem mão, pessoas que não têm um pedaço da perna. A pessoa morre? Não. A pessoa continua vivendo. Só que continua vivendo faltando aquele membro do corpo. A pessoa que perde um filho é assim. Você sente... Eu lembro da risada do meu filho. Eu lembro da minha filha chegando, aquele jeito dela de entrar na minha casa, porta dentro, né? E falava, mãe, tô com fome. Que ela toda vez que olhava para mim, tava com fome. Então, a gente, é como se é algo que saiu de dentro da gente. Então, é diferente a dor. E aí, quantas vezes eu cheguei perto da Rosângela e eu falava para ela assim, Rô, sinto muito. Eu não sentia nada. Mentira. Eu não sentia nada. Eu não sabia que dor era aquela que ela estava sentindo, não. Entendeu? Então, aí eu fico pensando assim, poxa, do mesmo jeito que a Rosângela não me tratou mal, porque eu fazia aquilo com as melhores das intenções, o melhor do amor por ela, entendeu? Eu achava que estava consolando ela. E aí, agora eu tenho essa mesma misericórdia com as pessoas, entendeu? Então, eu sempre lembro e falo, não, eu uso muito a Rosângela na minha mente, ela nem sabe disso. Não sei se ela está vendo a live, mas eu uso muito ela, às vezes, quando às vezes as pessoas vêm falar comigo, aí às vezes eu via aquela coisa assim dentro de mim, não sabe o que tá sentindo, aí eu falava, não,
Quantas vezes também eu falei com alguém sem saber, né? Então, as pessoas não entendem, mas assim, e eu sempre falo isso, não adianta você querer ficar um luto eterno, chorando eternamente. Não, cada um tem o seu tempo, tudo bem, né? Porque Sim. assim, nem todo mundo reage igual. Mas a gente tem que aprender a tomar um posicionamento de continuar, a vida continua. Ah, eu vou esperar eternamente que as pessoas tenham pena de mim, que as pessoas tenham uma palavra boa. Não, gente, a vida continua, né, Cieca? No começo eu Sim. sofria muito em ver os amigos dos meus filhos continuar na vida, tendo festa de aniversário, sabe? Eu falava, porque não tem ninguém sofrendo, só eu. Casamento, casamento, Casamento. E os formatura. netos, quando nascia, tinha festa, né? Aí eu falava, eu nunca vou ser avó. Eu falava isso, eu nunca vou ser avó. E realmente, dos meus filhos, eu nunca vou ser avó, né? Então isso me entristecia muito, isso me doía muito. Mas o Espírito Santo de Deus, que é Ele que trabalha nas nossas emoções, é Ele que nos dá essa força que a Eka está aí, né, falando. E a gente vê Deus nas suas palavras, vê Deus nos teus gestos, no teu olhar. Eu, sabe, sinceramente, eu sei que você está sendo bênção para muita gente que está assistindo essa live. E é Amém. isso que nós queremos, né, Eka? O que a gente quer é isso, que a nossa perda não fique só, perdeu. Não, a gente quer que as pessoas olhem para a gente e vê Deus, vê o que Deus faz, como Deus nos levanta, como Deus nos faz continuar. É tudo Deus, não é isso, minha amiga? A Isso. gente já está Eu caminhando para o tive. final, mas eu vou deixar você falar mais sobre isso, como é isso, né? Passar tudo isso. Fica à vontade. Ah, então, você falou uma coisa agora, eu lembrei sobre a dor, né? Só quem passa é que sabe. E no início, era tanta dor, eu rodeada de amigos, né? Meus amigos do serviço faziam tipo uma escala, me ligavam de manhã, de tarde, à noite, que eu fiquei 3 meses sem trabalhar. E minha irmã, nos primeiros dias, ela tirou 15 dias, porque eles tinham medo que eu fosse Sim, me matar, né? E então era aquela proteção ali de muita gente próximo, né? Mas em determinado momento eu vi que as pessoas elas iam seguindo suas vidas e eu com sim. aquela dor ali e a cada dia parecia que estava pior. E em um determinado tempo, era a época do Orkut, eu entrei numa comunidade, né? E o pessoal mais novo não sabe nem o que é isso, né? Verdade. Eu entrei numa comunidade procurando um grupo de mães que tinham perdido seus filhos, e aí eu encontrei, não perdi meu filho, devolvi para Deus. É Nossa, um projeto meu, que eu quero fazer um livro com esse com esse projeto. título, com esse título eu já comecei, né? O livro. Muito E legal. aí, E quando estiver pronto, você me fala para a gente fazer outra live. tá. E aí eu peguei, entrei nesse grupo e simplesmente eu peguei, pedi socorro, eu entrei assim, falei, gente, pelo amor de Deus, me fale o que é isso. Me fale o que é isso, que dor é essa? E aí era a Claudinha, a irmã dela, e acho que tinha até a mãe dela na época, e elas administravam esse grupo, né? E assim foi uma maravilha na minha vida, porque aí eu comecei a conhecê-las, ela chegava dia desesperada assim naquele grupo, falava assim, gente, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu não aguento essa dor, eu vou desistir. E elas falavam, calma, Erika, calma, você vai conseguir. E aí elas oravam por mim, né? E com 3 meses, né, da morte do Rodrigo, eu conheci a Penha. Ela tinha É, acabado de perder o filho e entrou nesse grupo. E aí uma abençoava a outra. assim Então mesmo. eu confortava ela, que eu já tinha 3 meses, e ela estava totalmente desesperada, assim, angustiada.
E ela chorava, eu falava, ei, que eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E no outro lado, eu falando com ela, chorando, me acabando de chorar. Falei, não, você consegue, Assim você não mesmo. está sozinha. Aí fui em Londrina, tive a oportunidade de conhecê-la em Londrina. E aí eu falei, você não sabe, amiga, como que era ouvir você. Eu te Coisa consolando e me acabando de chorar do outro lado. de Deus, assim mesmo. E aí ela foi bênção na minha vida, como eu fui na dela também, né? E aí eu fui conhecendo outras meninas, a Val, né? Tudo através desse grupo aí, que foi bênção para mim, e eu vejo assim que foi um instrumento, né, que Deus colocou naquele momento que eu realmente queria saber o que era aquilo, porque era muita dor. Você E era conseguiu um essa grupo. resposta? Qual? O De que era que dor era aquilo? Que essa? dor é essa? Pois é, eu não encontrei ainda. Nem eu. Porque assim, tinha dia que eu começava a gritar em casa, assim, as meninas às vezes estavam comigo, minhas sobrinhas, e eu falava bem assim, meu corpo tá doendo, meu corpo tá doendo, meu corpo tá doendo. Assim E assim, mesmo. eu com 42 anos, né? E foi tão tremendo isso que com 3 meses eu parei de menstruar. Foi assim, traumático, né? A ginecologista falou aí que foi traumático. E assim, eu com 42 anos, eu já não menstruava, porque foi um trauma muito grande que mexeu com o organismo, né? Com o meu organismo, né? E com o tempo, assim, eu me apeguei muito em Deus. Com 3 meses eu estava num seminário lá da IFOL, lá no Pastor Cote, fiquei lá um mês fazendo Ah, seminário. Beata, Chocote, conheço. Nossa, minha filha do céu, no dia do meu atendimento foi muito choro, tinha uma sala de uns 40 pessoas, assim, todo mundo chorando muito, né? E eu tendo que liberar perdão, fazendo a liberação do perdão para quem tinha matado meu filho, liberando o Rodrigo, né? E liberando, assim, perdoando a Deus, né? Porque até a pastora Raquel brincou assim, falou assim, Eica, e Deus? Você perdoou Deus? Ah, eu tenho isso no meu livro. Eu perdoei a Deus, eu tenho isso no meu livro. Você perdoou Deus? E aí É, você, as aí pessoas não você, entendem isso, né? Eu perdoei a Deus, as não. pessoas não E aí entendem isso aí, você é não. confrontado ali que você É, tem que liberar Deus também, né? E a Penha apareceu. Amiga, tem uma Débora tá aí, tem um grupo aí. eu tô A vendo questão aí do o perdoar a Deus, Jailson. Jailson foi a meu Petra. aluninho de evangelismo, Jailson. Ah, Eu, tá. Ei, a questão de perdoar a Deus é muito louco, vamos falar assim, né? Porque as pessoas não entendem isso. Porque eu fiquei durante algum tempo, eu sou criada no Evangelho. Então, eu sempre fui muito envolvida com as coisas de Deus. E assim, a minha mãe, ela botava umas regras pra gente. E eu achava que se eu cumprisse todas aquelas regras certinhas, nada de ruim iria me acontecer. Então, quando aconteceu esse acidente dos meus filhos, eu falei assim, eu devo ter quebrado alguma regra. E aí eu pesquisava a minha vida, não que eu sou perfeita, mas assim, eu sempre procurei fazer tudo conforme foi me ensinado, entendeu? E aí eu fiquei magoada com Deus. De verdade, eu fiquei muito magoada. E eu falava isso para ele, eu falava, eu tô triste contigo, porque eu não sei o que foi que eu fiz de errado. Por que eu mereço isso? Eu sei que eu mereço, porque nada acontece se a pessoa não merece. Eu pensando, né? Eu falava isso com Deus. e aí vem o acusador, né? Vem o Isso eu acusador, falava né? em lágrimas. Eu falava em lágrimas, em desespero. Porque é como você falou, eu perguntei a você, né? Você descobriu o porquê dessa dor, uma resposta, um nome para essa dor?
Não tem nome, não tem resposta para isso. E a dor, eu sentia doer até o meu, assim, o couro do meu cabelo, a minha unha. Doía tudo, sabe? Às vezes eu me estremecia de dor, doía tudo no meu corpo. Quando eu pensava nos meus filhos, e aí o diabo aproveita essas coisas, né? Para nos deixar menor, nos deixar pequena, nos deixar no chão. E às vezes eu me sentia assim. E eu ficava muito magoada com Deus. E um dia, Deus exigiu isso de mim. Sabe, engraçado que não foi na igreja, não foi com ninguém em casa. Eu num desespero, e eu falei, eu vou perdoar Deus. Deus, eu vou te perdoar. Tu podia ter livrado meus filhos. Por que o carro do meu filho, do meu genro, não quebrou antes dessa curva do S? Então eu tinha uma mágoa, não era raiva, não. Era assim, uma tristeza por ele não ter feito o que ele poderia ter feito, entendeu? E aí eu liberei esse perdão. Eu falei, Deus, eu te perdoo porque a tua vontade é soberana. Tu sabe o que é melhor para mim? Ali eu comecei a chorar e falar isso, falar. E pronto. Desde esse dia, eu comecei a ficar mais leve. Sabe? O diabo não pôde me acusar. É muito interessante isso. E eu converso, é incrível, porque você não é a primeira mãe que eu converso, né? A gente sempre fala com algumas mães que perderam filhos e os sentimentos são todos iguais. Como a nossa história é parecida, né? Como a nossa cura é parecida, como o tratar de Deus na vida da gente é parecido, né? É muito legal isso. Eu estou muito feliz de ouvir você. Fala. É interessante, assim, que a gente quer que Deus, a gente queria, assim, que Deus fizesse uma coisa, né? Uma coisa assim, soberano. Né? Não, e a gente quer ensinar ele, né? Poderia ter feito assim, poderia ter feito assim. Né? Agir, né, Senhor? Né? O Senhor podia fazer isso, né? Só mas que ele entende, a vontade né? de Deus, a vontade dele é soberana, né? E eu creio que, apesar de ele estar no controle de todas as coisas, e que aquele versículo, né, que fala a boa vontade de Deus a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E agradável. Então, isso que é o importante, né? E a gente tem... Hoje eu estava lendo, acho que Salmo 146, ali, num devocional, e fala assim, o Deus de Jacó é o meu auxílio, nosso auxílio e nossa esperança. Então, uma das coisas que eu comecei a trabalhar nessa época foi saber que o que importava não era aquele momento, aquela morte física. O que importava era a eternidade. Isso. Foi o que a gente pede para os filhos, né? O que a gente luta como cristão, caindo, levantando, caindo, aprendendo, né? Revisando a lição de novo. E aí a gente vai seguindo, porque o que é interessante para a gente, o que é importante para a gente, essencial, é a eternidade. É verdade. Né? A vida que ela é passageira, ela vai passar rápido, né? Mas o importante é a eternidade. Então, nós teremos a oportunidade, né, de viver eternamente com nossos filhos. Né? Eu até, na época que o Rodrigo morreu, eu fiz camiseta, que a gente teve que acompanhar ainda, eu tive que passar pelo processo de julgamento da pessoa que fez isso com meu filho. E aí eu mandei fazer umas camisetas, né, com a foto dele na frente, e escrito aquela música em hebraico, né, que até do Kleber Lucas, aí coloquei o Senhor é nossa justiça, em hebraico aqui, e atrás eu coloquei, estaremos juntos na eternidade. Então isso foi que me deu uma força, tá? Um momento assim de desespero, que eu tive várias, não foi fácil mesmo. Nesses momentos de desespero, que eu me via só ali, né? Eu e Deus, né? Eu sozinha ali. E eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. Nesses dias que eu estava sozinha em casa, né? Porque às vezes as meninas iam dormir comigo e tal.
Era uma casa grande. E aí eu acordei e fui beber água na cozinha. E meu quarto ficava na frente, aí eu tinha que passar pelo hall, assim, a sala de jantar e a cozinha. E aí era um espaço aberto, né? E aí eu lembro que eu fui beber água. E quando eu fui beber água, eu vi que eu não sentia minhas pernas. Eu senti literalmente sendo carregada por Deus. Coisa linda. Nossa, quando eu vi assim que eu tava tipo flutuando, porque eu tava tão ruim, mas naquele momento o Senhor, assim, eu sentia literalmente sendo carregada pelo Senhor. Glória Então, a Deus. eu creio assim que Deus em todo tempo esteve comigo, como esteve com todas nós, né, com todas as mães. E eu pedi muito a Deus. Uma oração que eu fiz foi que, em meio a um momento muito ruim de dor, assim, eu peguei e pedi para o Senhor que não deixasse que nenhuma mãe e nem um pai passasse pelaquela dor que eu estava passando. Tanta era a minha dor naquele momento. Então, eu creio assim que, como Deus, Ele nos deu capacidade, nos sustentou, né? Porque se não fosse Deus, né, Nailde, a gente jamais estaria aqui contando história, né? Com certeza. E a gente, eu sei que, mesmo com nossas falhas, a gente tem sido exemplo para outras mães, Verdade. né? Para outras mães, porque aí a gente fala que realmente a gente demonstra, né? Na verdade, a gente demonstra que realmente a gente crê num Deus Todo-Poderoso e que a nossa esperança está nele. Está nele, sempre. Ei, que eu quero te agradecer. Estamos chegando já no final da nossa live. Foi lindo. Tem muitas mensagens aí, não vai dar para ler todo mundo, mas eu quero agradecer a minha querida Ana Pimentel, que está aí. Eu vou tentar ler a dela aqui rapidinho. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude diariamente a perdoar na íntegra, pois precisamos avançar e alcançar os objetivos e os propósitos de Deus através de nós. É verdade. Só Deus mesmo para nos ajudar, né? E eu quero agradecer também a Paim Colim, que está aí também, né? E eu vou, logo que terminar, vou falar com ela aqui rapidinho, vou pedir o contato dela. Gente, eu quero agradecer, né? Agradecer o carinho de todos vocês. A live foi lindo. E a Eica, ela só mostrou a nossa luta. A luta da mãe que entrega o filho para Deus. A gente vai vivendo, agradecendo a Deus por tudo. E aí a gente vai vivendo a palavra. Quando a palavra de Deus diz que com a consolação que nós recebemos, nós consolamos outras pessoas. E é isso que nós estamos fazendo. Essa live aqui é para isso. Você souber de alguma mãe aí que perdeu o filho, porque isso acontece todos os dias. Quando eu perdi os meus filhos, eu achei também que era só comigo que acontecia isso. E aí eu descobri o grupo Irmãs de Jó. Nós temos um grupo no WhatsApp, Irmãs de Jó. Tem muitas mães evangélicas. E aí a gente conversa, a gente troca experiência e Deus tem nos ajudado. Deus tem me usado, eu tenho feito palestras, igreja, pregações, e a gente vai falando o que Jesus tem feito, como Ele tem nos ajudado, como nós estamos aqui, para que o Espírito Santo uma vez usou uma das meninas que eu trouxe aqui na live, uma da missionária Graça Lopes, a mulher de Deus, e ela falou para mim, Nailde, durante algum tempo a sua voz foi voz de lamento, mas o Senhor Jesus está transformando a sua voz em voz profética. E eu também posso disso. E você também, Eica. A obra tem que continuar. A obra não pode parar. Até a vinda de Jesus, nós vamos caminhando com essa esperança dentro do nosso coração. Porque essa esperança, ela é viva e ela é verdadeira. E é o Senhor que coloca. Estou muito feliz com tudo que o Senhor fez. Eu sei que Deus falou em alguns corações aqui nessa tarde, porque o dia da aprovação chega para todo mundo. Não pense, né?
Não, o dia da aprovação chega, mas ele só prova aquele a quem ama. E quando ele te prova, ele te aprova. Continua aí firme, não queira pular fora do processo, não queira sair. Não, irmã, eu desisto, desiste não. Fica firme, porque estamos caminhando para o céu. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o Senhor. Nós vamos orar, fazer uma oração nessa tarde para agradecer a Deus. Ei, que você pode fazer essa oração? Eu sei que tem algumas mães aí que estão nos assistindo, que estão vivendo esse momento, um momento difícil. O começo é muito difícil. Mas olha para mim, olha para a Eica. E você vai ver que tem esperança. Há vida após o luto. Há ministério após o luto. Há propósito após o luto. E esse propósito não pode parar. Amém? Pode orar, minha amiga. Eu queria só terminar com um versículo, né? Aquele versículo eu gosto muito. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele há de terminar. Foi um versículo que me fortaleceu muito, né, durante esse período, e eu creio que é assim, se aquele Deus que começou desde o meu nascimento, ele há de terminar o que ele tem planejado na minha vida. Amém? Então vamos lá. Vamos. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, pelo esse tempo, Senhor, de troca, de experiência, por esse tempo de testemunho. Ó, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Tu examina o homem, Senhor, no mais íntimo do seu ser. E Tu conheces, Senhor, o que realmente cada um aqui tem passado. E nessa tarde eu venho clamar pela Sua intervenção na vida das pessoas que estão aqui, da vida de mães que a gente tem amizade, que a gente conhece, de grupo de mães, e que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, e nos dar sabedoria para que nós possamos, Senhor, ajudar outras mães com a Tua palavra, Senhor, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo conforto. Senhor, eu te peço que Tu venha, Senhor, nos abençoar de forma extraordinária, Senhor. Muito obrigada. Pai, toda glória, toda honra a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero te agradecer, minha amiga. Muito obrigado. Deus te abençoe. Dá uma palavra de despedida aí pro povo. Gente, foi muito bom. Agradeço aí o pessoal que entrou. Deu para eu acompanhar alguns, né? A Cíntia, a Sueli, Jailson, Viageiro também, e algumas pessoas aqui, meu cunhado Felipe, e legal. Eu agradeço a todas as mães que eu também não conheço, mas que estão aqui, e que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada, minha linda. Quando tiver com o livro lá, me procura que a gente vai fazer outra de novo, tá bom? Beijo. Beijo, tchau. Pode sair aí, tá bom? Tchau. Gente, que live foi essa? Maravilhosa, não é? Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Pelas maravilhas do Senhor. Eu agradeço o pessoal que está aí comigo, os amigos da Eica. Olha, as minhas lives é segundas, quartas e sextas, 1h30 da tarde. Estou aqui no Instagram, segundas, quartas e sextas. Vem comigo. Cada dia nós conversamos com uma pessoa diferente. Se você quiser assistir alguma live minha, entra no meu YouTube. Miss, abreviação de missionária, M-I-S-S, Miss Naildes Silva. Lá você vai encontrar várias lives, entrevistas com algumas pessoas, muitas mães que passaram aqui na minha live. Vem mais gente aí, tem coisa nova por aí, vem coisa nova por aí. E com certeza vai ser bênção. Obrigada aí todo mundo que está elogiando o meu novo visual. Obrigada aí, gente. Um beijo, Dé, te amo. Beijo, Cá. Eu vou terminar essa live agradecida a Deus, abençoada com a vida da Eica. A Eica é maravilhosa. Que Deus abençoe Eica, abençoe toda a sua casa. Glória a Deus. Gente, eu fico imaginando assim, como Deus fica feliz, né? De ver assim, pessoas como a Eica que passa o que for, mas está ali. Tem gente que qualquer coisinha quer sair, qualquer coisinha quer desistir. Desiste não, crente. Fica firme. Jesus está perto de chegar.
Ele está perto de voltar. Se você desistir, você vai perder todo esse tempo que você ficou até agora. Fica firme. Olha só o que eu vou ler para vocês. Eu falo para você que eu estou vivendo. Falo, mas não provo. Falo para que você creia que mesmo que não pareça, que você não identifique, por não poder me encontrar, e ao pôr os olhos em mim, constatar, eu estou vivendo. Te afirmo e reafirmo. Se quiser, mas provar, eu não provo. Porque para provar, eu preciso parar. Vou ter que me deixar analisar, entregar dados de um registro que eu faço, mas sei. E porque sei, te digo. Afinal, disse Paulo, fala quem crê. Ou melhor, crê, quem crê, fala. Eu te falo do alto da minha crença. Eu estou vivendo. E daqui, do lugar de onde me move, eu grito, há vida aqui. Sabe o que eu quis dizer com esse texto que eu acabei de ler? Que Jesus Cristo é o Deus que tem me dado vida, que tem me dado força. E eu posso dizer do alto da minha crença, até que tem me ajudado o Senhor. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que na sua casa não tenha motivos para chorar. Que na tua casa tenha motivos para sorrir. Eu libero a bênção sobre a tua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Até sexta-feira, querendo Deus. Um beijo. Fui, gente. Tchau. Obrigado.